Olá, bem-vindo ao nosso canal de histórias. Desfrute assistindo. Muitas vezes acontece que a vida se desenvolve não exatamente como desejamos. Quando Otílio Borrego se casou, certamente não antecipava terminar sozinho, obrigado a criar suas duas filhas por si só. Como todos os recém-casados, felizes e apaixonados, tinha imagens alegres e despreocupadas em sua mente. Infelizmente, ninguém está isento de tristezas, decepções e dificuldades, e Otílio não foi uma exceção. Se alguém lhe tivesse falado sobre seu futuro, ele simplesmente teria rido. Quem poderia ter acreditado que sua esposa, uma mulher e mãe, deixaria facilmente seu marido e filhos? Tal cenário era quase impensável naquele momento. Sempre houve pais desencaminhados, mas falar de más mães? As mulheres em geral estão dotadas de um senso de dever e responsabilidade. Aparentemente, Melva não estava isenta de tudo isso. Ela se desiludiu com o casamento e a vida monótona e chata de dona de casa, cheia de tristezas, decepções, tédio e problemas. Assim, a jovem claramente faltava alegria em sua vida. Quando Otílio voltou do trabalho após um turno exaustivo na fábrica e encontrou um bilhete de sua esposa na mesa da cozinha, ficou atônito e, a princípio, não acreditou. Pensou que fosse uma brincadeira tola. No entanto, não conseguiu encontrar nenhum pertence de Melva no apartamento. Acreditar e perceber que aquilo tinha acontecido exigia um imenso esforço e força. No bilhete, Melva disse ao seu marido que não poderia levar suas filhas, pois seu novo companheiro só queria criar seus próprios filhos. Portanto, confiou a responsabilidade pela criação de suas filhas ao marido. Também mencionou que forneceria assistência financeira quando possível. Aparentemente, isso nunca aconteceu. Quando Melva foi embora, as filhas eram apenas umas garotinhas. A mais velha, Rebeca, tinha apenas 8 anos e a caçula, Alfreda, tinha acabado de completar 4. Era impossível entender uma mãe que abandonasse seus filhos. No entanto, como Otílio aprendeu em sua amarga experiência, tais situações ocorrem não só em melodramas, mas também na vida real. Nem Otílio nem as meninas voltaram a ver Melva. Ela solicitou o divórcio à distância e renunciou aos seus direitos como mãe das meninas. Certamente nenhum dos três passou por essa situação sem problemas e sem dor. Cada um deles experimentou sua própria dor e decepção. As meninas choramingavam de maneira infantil e, às vezes, Otílio até começava a beber em excesso, mas logo voltava a si. Percebeu que se algo lhe acontecesse, seria o fim para suas filhas. Essa constatação lhe deu forças e ajudou a mobilizar seus recursos internos. O pai trabalhou duro para ganhar dinheiro extra e proporcionar o melhor às suas filhas. Agora, precisava ser não só um pai, mas também um substituto de mãe. Então fez todo o possível. O homem não se concentrou apenas no apoio financeiro, mas também cuidou, amou e protegeu suas filhas. Queria que elas se desenvolvessem de forma integral. Diversos clubes, escolas de música e arte, piscinas, tudo estava disponível para elas, assim para qualquer outra criança. O próprio Otílio desenvolveu um complexo. Não queria privar suas filhas. Fez tudo o que pôde para dar-lhes para que não sentissem que já estavam crescendo sem mãe e que isso era o suficiente. Fez tudo o que pôde para dar-lhes tudo, para que não sentissem que já estavam crescendo sem mãe e que isso era o suficiente. Sentia que elas já tinham traumas da infância. Não havia necessidade de piorar uma situação de vida tão terrível. Naturalmente, com um ritmo de vida tão frenético e uma enorme quantidade de preocupações e problemas, o homem teve que se colocar não só em segundo plano, mas talvez muito mais distante. Nem mesmo considerava a ideia de cuidar de sua vida pessoal. Embora muitos conselheiros, especialmente homens, recomendassem enfaticamente encontrar simplesmente uma nova mãe para as meninas e transferir todas as responsabilidades para a nova esposa. Para Otílio, isso era simplesmente inaceitável e inconcebível. Não tinha ideia se essa nova mulher seria uma pessoa decente, se tornaria uma verdadeira mãe para suas filhas ou se poderia substituir a mãe delas. De maneira alguma. Se a mãe biológica pôde causar tanto sofrimento às meninas e tratá-las daquela maneira, então o que se poderia dizer de uma desconhecida? Refletia o homem. E talvez seu raciocínio fosse lógico. Não queria admitir que a dor não só infligida às meninas, ele também estava monstruosamente traumatizado pelas ações de sua esposa. Otílio amava muito sua esposa e não estava preparado para tal traição, como qualquer pessoa normal. No entanto,
Diferentemente de muitos, não tinha tempo para se preocupar consigo mesmo ou curar sua dor. Já havia coisas demais com que se preocupar. Assim, enterrou suas emoções, sentimentos e queixas o mais profundamente possível. Com forte vontade, o homem cortou o passado e tentou não pensar ou refletir sobre ele. O futuro estava à frente e, para torná-lo realidade, precisava resolver novos problemas todos os dias, horas e minutos. Criar 2 filhas sozinho não era tarefa fácil. Resultou que meninas e meninos eram de planetas e universos diferentes. Lutou com todas as suas forças para criá-las, aceitá-las, ajudá-las e protegê-las. Não funcionava sempre, mas tentava todos os dias. Esse cuidado excessivo, compensando a ausência de uma mãe, levou ambas as filhas a crescerem como egoístas mimadas. Pior ainda, viam o pai apenas como um recurso, e a frase favorita era: "Me dê isto". No entanto, em uma família deve haver equilíbrio entre o que as pessoas dão e recebem. Otílio, por outro lado, só dava. Dava tudo o que tinha. E Alfreda e Rebeca só recebiam coisas, mas nunca era suficiente. Era insuficiente para elas. Desde a adolescência em diante, tornou-se extremamente difícil para ele. A autoridade da figura paterna simplesmente deixou de existir. Se alguma vez existiu na primeira infância, por costume o homem assumiu toda a culpa sobre si e assumiu a plena responsabilidade pelo que estava acontecendo. As meninas ficavam felizes apenas reclamando, com o já sobrecarregado senso de culpa dele. No meio de uma discussão para terminá-la e sair como vencedoras de qualquer disputa ou escândalo, sempre se podia gritar no final: "Mamãe foi embora por sua culpa e seu comportamento. Ela nos abandonou porque não podia viver com você. É sua culpa que crescemos sem uma mãe. Nossa infância horrível é sua culpa." E nem mesmo acreditavam nisso, mas era uma tática de manipulação tão conveniente e sempre confiavam que não podiam largá-la. Sempre deixava o homem desarmado, obrigando-o a se render imediatamente. Ele não podia mais contestar ou resistir. Então era culpa dele que Alfreda e Rebeca crescessem daquela maneira? Sim, sem dúvida era. Talvez em algum lugar ele não traçou a linha e não afirmou sua palavra paternal autoritária, mas Otílio amava tanto suas filhas e tinha medo de machucá-las. No geral, tudo se desenvolveu como se desenvolveu. Nada poderia ser mudado. O que cresceu, cresceu, como dizem. Ambas as moças começaram a organizar suas vidas pessoais em uma idade precoce. Os hormônios deviam estar furiosos, e naquela época suas mentes mal funcionavam. Otílio teve tantos problemas com elas. É sempre assim com crianças nessa idade. Elas sempre cometem os mesmos erros, tomam decisões tolas, gritando que já são adultas. Mas quando chega um momento inevitável da prestação de contas, como o rabo entre as pernas, correm para seus pais e gritam: "Estamos encrencadas, nos ajude." Otílio não podia simplesmente colocá-las em seus devidos lugares. Não tinha força moral para isso. Então, tudo o que fez foi lidar com os intermináveis problemas criados por suas filhas. Dada a natureza mimada, o egocentrismo e outras qualidades encantadoras das jovens damas, elas sempre tinham problemas. Em geral, nada as ensinou a retribuir. Segundo seu pai, elas só estavam acostumadas a tomar e exigir. Cuidar dele nunca entrou em seu plano de vida. Não lhes ocorreu que poderia chegar um momento em que precisariam pagar dívidas, quando Otílio poderia precisar de sua ajuda, apoio e simpatia. Por isso, quando seu pai foi diagnosticado repentinamente com câncer, foi um golpe enorme para ambas as moças. Não porque sentissem pena de seu pai, talvez um pouco, mas isso não era o principal na situação. O principal era que precisavam assumir a responsabilidade e começar a resolver os problemas que surgissem de forma independente. Nem Rebeca nem Alfreda estavam preparadas para uma reviravolta da vida dessa magnitude. As moças conversaram entre si e decidiram um plano de ação. Claro que ninguém intencionava contar ao pai sobre seus planos. As jovens, agora mulheres, não consideravam princípios humanitários nem prestavam atenção a considerações morais em sua decisão e ações. Convenceram-se mutuamente de que seus passos eram corretos e prosseguiram imprudentemente, sem se importar com mais nada. No começo, enganaram e fizeram grandes promessas. Disseram muitas palavras bonitas, mas tudo isso era apenas para impressionar e evitar que Otílio duvidasse. No momento mais crítico, suas filhas insistiram para que ele assinasse uma escritura de doação, transferindo toda a propriedade que possuía para elas. Naturalmente, tudo isso estava coberto por discursos eloquentes sobre fazer isso para registrar e obter rapidamente fundos para o tratamento caso houvesse problemas. Elas imploraram ao pai por muito tempo
E no final, o pai exausto assinou tudo. Era mais fácil para ele fazer o que pediam do que explicar mais uma vez por que não queria fazer aquilo. Assim que saíram do cartório, o homem já entendeu o que o esperava no futuro. Infelizmente, não estava errado. O plano de suas queridas filhas ficou claro e deixou de ser segredo. O apartamento, as contas bancárias, até mesmo o velho carro, tudo foi dividido entre as irmãs. Elas acreditavam que o Estado deveria ter cuidado do pai, tratado e cuidado dele. É surpreendente como pessoas com tal visão de mundo e caráter conseguem encontrar desculpas em que acreditam. Papai pagou impostos, e agora? Deveríamos pagar tudo do nosso próprio bolso? Disse Alfreda. Claro que é absurdo. Que bobagem é essa? Reiterou Rebeca na mesma hora. Ela se esqueceu instantaneamente de quantos anos o homem havia provido cuidados e proteção às filhas. Nada disso importava. O principal era encontrar alguém para culpar e apontar o dedo, não importando o quão absurdo e ilógicos fossem os argumentos e raciocínios. Acreditar e atacar o acusado era o importante, e de maneira alguma deveriam admitir a culpa ou negar tudo. As meninas decidiram por unanimidade que o pai havia arruinado a própria saúde trabalhando para o Estado. Pagou impostos e agora o Estado, somente o Estado, deveria ter cuidado do homem. Sem remorsos, toda a propriedade de Otílio foi vendida quase que instantaneamente. O dinheiro foi dividido igualmente entre Alfreda e Rebeca, e o pai, doente e frágil, foi imediatamente enviado para um asilo da cidade, para passar seus últimos dias. Quanto tempo lhe restava e como seriam esses dias já não era mais preocupação das filhas. Haviam conseguido o que queriam e deixaram aquela fase da vida com consciência tranquila. Otílio estava simplesmente em estado de choque. Ondas de horror o invadiam. Sentia profundamente sua completa impotência e absoluta inutilidade. Quando as filhas o levaram para a instituição médica e o deixaram lá, as irmãs já não escondiam mais sua verdadeira natureza e intenções. Nem mesmo diziam palavras bonitas ou prometiam que o visitariam e veriam o pai. Não, por que se importar? Já tinham tudo o que precisavam. Em certa ocasião, Otílio se questionou se tinha culpa pelo que havia acontecido. Ah, sim, regularmente, durante inúmeras noites sem dormir, tentava analisar sua vida e entender onde havia falhado. O que, especificamente, havia feito de errado? Ou seriam os genes os culpados, transmitidos pela mãe sem coração que as abandonou? As perguntas eram filosóficas, não tinham resposta clara. No conjunto davam um resultado que era chocante em sua escala de mesquinhez e traição. Enquanto o pai estava profundamente impressionado com o que havia criado. Afinal, as meninas não se preocupavam com questões morais ou éticas. Ambas não viam nada de extraordinário ou condenável em suas ações e decisões. Apoiavam excelentemente uma a outra em sua mesquinhez e hipocrisia, jogando-as de um lado para o outro. Ainda temos que viver. Tudo ainda está pela frente. Por que deveríamos esquecer de nosso futuro e passar nossos anos dourados, que não podemos recuperar, ao lado da cama de um homem doente? Pareciam se alimentar mutuamente, não dando chance para duvidar de nada. Por um breve período ainda foi assunto de conversa e discussão, mas depois simplesmente foi esquecido, apagado da memória. Bem, houve uma mãe. Agora não havia mais. Houve um pai, e agora ele também se foi. Nem a irmã mais nova, nem a mais velha, tiveram um único impulso para perguntar sobre a saúde do pai, para descobrir como ele estava agora, como ia o tratamento e qual era seu estado de espírito e sua condição geral. Tudo isso era profundamente indiferente para ambas. As irmãs tinham suas próprias vidas e as viviam da melhor forma que podiam. Às vezes era um pouco decepcionante que não houvesse mais alguém para vir ao resgate, para ajudar constantemente e tirá-las de vários problemas. Mas assim era. As irmãs não sentiam falta de Otílio como pessoa, mas mais de sua função como rede de segurança, um ajudante incansável e salvador. Já faziam 3 anos desde o momento em que o homem fora diagnosticado com sua doença. Passou a mesma quantidade de tempo em um asilo, para onde suas filhas o enviaram, privando-o da possibilidade de viver em seu próprio apartamento e tirando absolutamente tudo dele. Durante todo esse período, nenhuma das filhas o visitou ou mesmo telefonou uma única vez. Estavam muito ocupadas. Aquela comunicação não lhes interessava. Ele também não via sentido em ligar. Otílio entendeu e percebeu tudo quando a porta do lugar onde suas filhas simplesmente o abandonaram se fechou atrás delas. O homem não desejava ouvir desculpas tolas, ou pior ainda, a verdade.
Para que se incomodar, afinal de contas? Às vezes, a ausência de uma resposta é a resposta mais clara e honesta. Ele foi abandonado e traído. É isso, ponto final. Não havia mais nada a discutir ou refletir. Toda a situação mudou abruptamente e mudou completamente a perspectiva das filhas em relação ao Otílio. Certa manhã, durante um dia de semana, Rebeca recebeu uma ligação inesperada no telefone. Ela atendeu. Alô, quem fala? Ouviu uma voz feminina desconhecida. Essa é o meu nome de solteira. Agora sou Rebeca Crespo. O que aconteceu? Perguntou Rebeca nervosa. Meu nome é Marina. Sou assistente de cartório. Por favor, me diga como contatar e encontrar seu pai, Otílio Borrego. Bem, a filha vacilou. Por que você precisa do meu pai? Eu não posso dizer. Estou sujeita ao segredo de testamento. Infelizmente, Rebeca ficou surpresa e não sabia o que fazer ou dizer. Quem poderia estar procurando por seu pai? Quem poderia ter lhe deixado uma herança? Talvez a mãe. Bem, então seria mais lógico que procurassem pelas filhas, não pelo ex-marido. A mulher decidiu responder com muita cautela. Meu pai está doente e está em uma instituição médica fechada. Antes de incomodá-lo, gostaria de descobrir o que está acontecendo. Em que consiste o segredo de testamento do qual você está falando? Isso também entra no conceito de segredo? A assistente do cartório interrompeu-a. Entendo corretamente que você não me dirá o endereço de Otílio. Bem, eu preciso pensar sobre isso e consultar minha irmã. Você me entende? Tudo bem, ligarei em breve. Com isso, sem esperar a concordância dela, Rebeca desligou. Estava em estado de choque, completamente desconcertada. Conjecturas a atormentavam e dilaceravam. Na mesma hora, tomou a decisão de que era impossível fazer aquilo sem Alfreda. Na verdade, era necessário ligar para ela e contar sobre a conversa. Alfreda não atendeu o telefone por muito tempo. Finalmente, Rebeca ouviu uma voz sonolenta e aborrecida. Você enlouqueceu completamente? São 9 horas da manhã, é meu dia de folga. Exatamente. Suponho que poderia ter adiado um assunto não urgente. Acorde, por favor, e ouça com atenção. A irmã mais nova se expressou em tom autoritário e começou a relatar detalhadamente o diálogo que acabara de ter. Depois de terminar, Rebeca perguntou novamente a Alfreda. O que você acha? Não sei. Eu fiquei sem sono. A segunda irmã também estava cheia de confusão. Talvez tudo precise ser verificado. Você acha que pode descobrir alguma coisa? Perguntou Rebeca. De quem? Se eu soubesse, não estaria perguntando para você. Mas precisamos ter informações mais precisas e detalhadas para agir com sabedoria e de olhos abertos. Você não concorda? Então precisamos descobrir tudo o mais rápido possível. Certo, eu concordo. Pensarei sobre isso. Alfreda ficou em silêncio por um momento, como se estivesse revisando seus pensamentos, e depois de uma pausa perguntou indecisa. Você acha que a mamãe faleceu e deixou o testamento? Isso foi o primeiro que pensei, mas no geral é ilógico. Nesse caso, nós estaríamos no testamento, não o ex-marido de quem ela fugiu. Raciocinou Rebeca sensatamente. Mas pensou dessa forma tão construtiva apenas porque havia considerado todas as opções possíveis. Simplesmente, tivera mais tempo para entender o problema do que a irmã mais nova. Faz sentido. Alfreda concordou a contragosto. Entendo, Rebeca. Tentarei descobrir algo o mais rápido possível. Felizmente, hoje é meu dia de folga, mas não espere resultados rápidos. Ainda não descobri por onde começar. Olha, eu tenho uma ideia. Eu disse a essa assistente que papai estava em uma instituição médica. Acho que se ela for persistente o suficiente e trabalhadora, provavelmente estará ligando para todas elas. O que você acha? Certo. Finalmente percebeu Alfreda. Se for assim, podemos proceder dessa maneira. Espere alguns dias e depois tente falar com algumas enfermeiras do departamento onde o pai está. Você conhece alguém? Como eu poderia? Nunca fomos lá? Não, é claro que não. Mas, na verdade, a pergunta não é complicada. Temos que encontrar e interessar alguém, argumentou Alfreda. Bem, então cuide disso e me avise o que puder descobrir e depois resolveremos. Combinado? Com isso, a conversa entre as duas irmãs havia acabado. Cada uma delas refletia profundamente sobre o que havia acontecido. Embora houvesse um plano para coletar informações, ambas ainda queriam desenvolver pelo menos algumas de suas próprias conjecturas. Nada sensato vinha à mente de nenhuma das irmãs, nem a mais nova, nem a mais velha.
Elas não conheciam nenhum parente. Tinham apenas o pai, bem, e nominalmente a mãe. Nem Alfreda nem Rebeca realmente acreditavam que Melva pudesse aparecer de repente em suas vidas. Mesmo que estivesse morta há muitos anos, ela havia eliminado completamente sua antiga família de sua vida. 3 dias haviam se passado desde aquela conversa, e ambas as mulheres estavam terrivelmente nervosas. Suas vidas passadas e seu pai não haviam ocupado um lugar tão significativo em suas vidas havia muito tempo. Rebeca enviava nervosamente mensagens para sua irmã mais nova várias vezes ao dia com perguntas, mas recebia apenas desculpas. No final da tarde do 3º dia, Alfreda ligou para sua irmã. Descobriu alguma coisa? Foi direto ao assunto sem perder tempo. Sim, eu descobri. Como? E o que tem lá? Me diga, não fique enrolando. Alfreda estava impaciente. Eu disse a você que você só precisa estimular financeiramente e motivar as pessoas. Isso é tudo. Acontece que o tabelião já esteve na casa do pai. A irmã mais nova se gabou e continuou prolongando com prazer. Rebeca apenas respirou profundamente ao telefone, ansiosamente aguardando informações. Em resumo, nunca iríamos adivinhar por nós mesmas. Claro, papai tinha um irmão, Salvador. Lembro vagamente que ele costumava falar dele às vezes. Salvador emigrou para os Estados Unidos nos anos 80. Ficou pobre por muito tempo. Uma vida tipicamente difícil para um imigrante. Mas ele teve uma sorte incrível. Casou-se com uma mulher rica e idosa. Ela morreu e deixou tudo para Salvador. Agora, tanto Salvador quanto toda a sua herança se foram. Ou seja, para o nosso pai. Relatou Alfreda os detalhes. Você está mentindo. Explodiu Rebeca, para quem toda essa história parecia um conto de fadas. Ela era mais velha e lembrava melhor a história sobre o irmão do pai. Mas ainda assim, a história inteira parecia muito irreal. Bem, é claro que não, Rebeca. Por que eu mentiria para você? Respondeu a irmã mais nova em um tom ofendido. A enfermeira no quarto do pai me contou tudo isso. Ela diz que todos no hospital estão falando sobre essa notícia. Agora imagina a comoção. Todos estão falando sobre isso. Essa enfermeira fofoqueira diz que ela mesma ouviu tudo o que o tabelião disse e sabemos o que há na herança. Acrescentou. Rebeca fez a pergunta principal, a que mais lhe interessava. Ah, essa é a surpresa principal. Existe uma lista de propriedades de várias páginas, apartamentos, casas, contas e carros. A velha senhora costumava ser a esposa de um peixe graúdo. Estou me sentindo doente. Isso é realmente verdade? É difícil imaginar. Era óbvio que a irmã mais velha estava realmente em estado de choque. Você mesma falou com o assistente do tabelião e apontou aonde encontrar o pai. Bem, aí está. Eles o encontraram e foram direto até ele. Acontece que foi à noite, no dia em que te ligaram. Tão rápido? Sim, eu acho que eles estão interessados em encontrar o herdeiro por conta própria. Eles são pagos para fazer esse trabalho. Estou em choque. Você me deixou completamente atordoada. Ainda não consigo acreditar no quão sortuda nós somos, disse Alfreda. Claro que é sortudo para o pai neste momento, disse a irmã mais velha. Claro, eu também pensei nisso. Liguei para contar a você brevemente tudo o que descobri. Acho que agora é hora de nos separarmos e pensarmos cuidadosamente sobre essa situação. Como podemos nos envolver e como podemos obter uma fatia desse bolo? O que você acha? Eu adoraria, é claro. Bem, talvez nos encontremos amanhã às 8 no nosso café e pensamos juntas. Sim, ok. Ambas as mulheres estavam em estado de euforia, confusão e perplexidade simultaneamente. Cada uma delas experimentava uma variedade indescritível de sentimentos e emoções. Ah, se pelo menos soubessem na época que no horizonte não havia nenhum apartamento decadente local e uma conta bancária lenta. Claro, naquele momento, elas teriam corrido para o pai de braços abertos e com um sorriso. Mas e agora? O autor-reproche era completamente inútil nesse ponto. Agora as perguntas eram completamente diferentes. Como tentar consertar a situação? Isso é sequer possível em princípio? Ao longo do dia, Alfreda e Rebeca tentaram elaborar uma estratégia sobre como prosseguir. E sinceramente não queriam admitir, mas também surgiram perguntas. Será que deveriam ter agido de qualquer maneira? Desesperadamente queriam acreditar que seu amável e perdoador pai entenderia e perdoaria tudo. Mas e se não? E se ao aparecer tudo o que recebessem fosse um escândalo e repreensões?
Nem mesmo queriam admitir para si mesmas que tal reação seria justa e honesta. Certamente, reconhecer isso mutuamente era muito amargo e frustrante. Afinal, elas estavam construindo um muro de justificativa para suas ações desprezíveis havia tanto tempo. Todos esses pensamentos giravam na cabeça de ambas as mulheres. Estavam ainda mais confusas quando se encontraram no dia anterior. A cada minuto que passava, surgiam perguntas adicionais e mais preocupações adicionavam tensão ao ambiente. O que você decidiu, irmã? Em vez de um cumprimento, Rebecca decidiu fazer a pergunta principal sobre os direitos de uma irmã mais velha. Ela nunca admitiria, mas no fundo, entendia que a mais nova era muito mais astuta e engenhosa do que ela. Acho que não temos nada a perder, suspirou Alfreda. O que você quer dizer com isso? Bem, vamos fazer isso. Papai vai nos mandar embora. Vai gritar e vai fazer um escândalo. E daí? Isso é insignificante em comparação ao que está em jogo. Era razoável, é claro, mas Rebecca realmente queria ver se Alfreda sentia alguma vergonha. Tudo bem, mas não é pior do que o seu. Não vejo sentido em se preocupar com o que já foi feito e passou, sinceramente. O meu não é bom. Você pode me considerar uma vadia desprezível como de costume, mas sinto que nem consigo encontrar as palavras certas para essa emoção desconfortável. Provavelmente é uma coisa viver e se convencer de que tudo foi feito certo, respondeu Alfreda. Outra coisa é olhar nosso pai nos olhos. Teremos que conversar com ele para explicar tudo. E Alfreda não entendia absolutamente o tormento emocional de sua irmã. Alfreda, o que deveríamos dizer a ele? Prometemos cuidado e atenção e o condenamos a passar o resto de seus dias em um asilo, tirando tudo dele. Não entendo. Você só ficou sabendo disso hoje? Vivia com isso há 3 anos e estava bem. Não te incomodava nem te perturbava. E agora, de repente, sim? Interrompeu Rebecca. É uma coisa fazer acordos consigo mesma e outra completamente diferente é olhar nos olhos dele. Teremos que conversar com ele e nos justificar. Não sei. Acho que nem mesmo nos acusa. Teria ligado na época. Quando percebeu que o abandonamos, respondeu a imperturbável irmã mais nova. Escute, como você pode dizer isso? Você tem consciência? Ah, lá vamos nós. Rebecca, eu inventei tudo isso sozinha. Talvez tenha feito sozinha. Talvez você não tenha participado. Ou não pegou sua parte do dinheiro. Talvez não tenha visitado o papai nesses 3 anos. Não estou me absolvendo disso e estou disposta a admitir que minhas ações são desprezíveis e me caracterizam mal. Mas não é esse o ponto. Estou falando sobre como enfrentar o fato de que ele julgará nossos comportamentos. Bem, como sempre, viremos aqui, abaixaremos o olhar e pediremos desculpas. Se ele não entender, se não funcionar, pelo menos saberemos que tentamos. E se funcionar, pelo menos você entenderá as perspectivas, disse Alfreda. Você parece muito cínica a respeito. Sua forma de fazer as coisas parece que não está funcionando de jeito nenhum. Não estou insistindo, é claro. Você é livre para agir como achar melhor. Só acho sua avaliação estranha. Como se você tivesse medo de enfrentar a reação dele agora. Não tinha medo na época, tinha? Achei que nunca o veria novamente, admitiu Rebecca baixando a cabeça. As circunstâncias da vida sempre mudam. Você tem que encarar com mais calma. De qualquer modo, você pode fazer o que quiser, mas eu sem dúvida vou tentar. Não há opções, nem mesmo tente me persuadir. Uma chance dessas chega apenas uma vez na vida. Não sou idiota a ponto de jogar fora um bilhete de loteria premiado. Preciso ao menos tentar resgatá-lo. Alfreda olhou triunfante. De alguma maneira, conseguiu inspirar Rebecca, que tinha dúvidas até o último momento. Em geral, sempre havia seguido a liderança de Alfreda desde a infância. Como irmã mais nova, sabia liderar desde muito cedo, manipulando as pessoas de maneira excelente e sempre conseguindo o que queria. E agora, sem esforço, persuadiu a irmã a se juntar a ela. É claro que eu vou com você, disse Rebecca humildemente. Bem, está certo então. Anime-se, irmã. Você age como se fosse encarar uma árdua tarefa. Ele não vai nos bater, com certeza. Bem, talvez nos repreenda um pouco, e daí? Expressou Alfreda com sua atitude habitual. Rebecca pediu à irmã mais nova que lhe desse pelo menos alguns dias. Ela não respondeu com repreensão, mas também não se envolveu em confronto imediato. Tinham tempo suficiente, afinal.
Alfreda não queria se apresentar diante do pai imediatamente após o contato com o cartório. Aquela situação, com a repentina iluminação e revelação, parecia elaborada demais. Além disso, se viessem um dia após o anúncio da herança, Alfreda aceitava calmamente o fato de que qualquer coisa poderia acontecer, qualquer reação do pai. Rebeca se preparou mentalmente para a visita, tentando entender como agir e o que dizer. No final, simplesmente desistiu. Percebeu que teria que improvisar e provavelmente não poderiam prever nada. Era impossível até mesmo imaginar como Otílio se comportaria. Apenas dele poderiam derivar orientações para suas reações. Não havia mais adiantamento e as irmãs foram na hora de visitas da instituição médica onde haviam colocado o pai. Decidiram que, de qualquer maneira, só poderiam esperar e supor que alguém lá de cima ditava suas ações e sabia com certeza que não poderiam fazer nada. É claro que, tentando imaginar a si mesmas da melhor maneira possível, Rebeca e sua irmã compraram vários doces para agradar o pai. Não queriam aparecer de mãos vazias depois de 3 anos de separação. Por mais que se preparassem, por mais cenários possíveis de reação e comportamento de Otílio que imaginassem, as irmãs jamais poderiam ter previsto esta opção na vida real. Seu pai simplesmente fingiu que nada havia acontecido. As cumprimentou como se tivesse se despedido delas no dia anterior, como se a visita fosse algo natural. Alfreda e Rebeca entraram na sala de recepção, onde a enfermeira as direcionou, indicando a localização de Otílio. Reconheceram-na imediatamente. Estava sentado com algum idoso numa mesa, jogando cartas. As mulheres se aproximaram cuidadosamente e por trás das costas dele disseram: "Oi, papai." Otílio se virou levemente, olhou para as visitantes e disse calmamente: "Olá. Esperem, preciso terminar o jogo." Estavam atônitas, esperando qualquer coisa, menos isso. Naturalmente, não restava alternativa a não ser sentar-se docilmente no duro sofá próximo à janela e esperar o pai terminar. Provavelmente levou uns 15 minutos. As irmãs estavam tão surpresas que nem mesmo conversaram entre si ou trocaram olhares. Estavam simplesmente sentadas em silêncio, observando os jogadores esperando sua vez. Por que vieram? Otílio começou imediatamente com a pergunta mais importante, tão logo se aproximou das filhas. Nós... Rebeca gaguejou. Não teve tempo de se preparar para o ataque. Toda sua emoção, para a qual havia se preparado mentalmente com antecedência, se esvaiu durante o tempo de espera. Queríamos saber como você está. Diferentemente da irmã, Alfreda conseguiu se recompor rapidamente e responder diretamente olhando nos olhos do pai. Por que de repente? Ele sorriu em resposta. Papai, por que você começa assim? Alfreda decidiu que a melhor defesa era o ataque e imediatamente mudou sua tática anterior. Você acha que foi fácil nos decidirmos a vir? Não foi tão simples. Talvez então não deveriam ter desaparecido, certo? Otílio perguntou da mesma maneira. Bem, não vamos discutir imediatamente. A conversa não começou bem, mas de alguma forma começou a se restabelecer e desviou para um canal um pouco mais pacífico. Otílio falou de modo frio e talvez até com indiferença, mas de qualquer forma, foi muito melhor do que o que as irmãs esperavam. Tentando persuadir o pai a lhes contar as novidades sobre a herança, a esperta filha mais nova começou a compartilhar detalhes de sua vida. Fez isso moderadamente, sem falar muito de si mesma, para que o interlocutor quisesse participar da conversa. Nada funcionou. O pai respondeu com calma e tranquilidade. Falou apenas de si mesmo em termos que já eram óbvios. Alguma coisa sobre o tratamento, alguma coisa sobre a vida no asilo. Porém, por mais que as irmãs tentassem obter informações de maneira astuciosa, não tiveram sucesso. É claro que ninguém planejava falar diretamente sobre a morte do irmão do pai. Nem Alfreda, nem Rebeca pretendiam discutir com o pai o que sabiam sobre a repentina riqueza que lhe havia acontecido. Ao contrário, seu plano era tentar convencer o pai de seu desinteresse e de que o evento da herança e seu aparecimento não estavam relacionados. É claro que não eram idiotas e suspeitavam que o pai não o era também. Ele pensaria que esses dois eventos estavam conectados, mas saber com certeza e suspeitar são duas grandes diferenças. Além disso, as irmãs haviam concordado previamente que se Otílio decidisse compartilhar com suas filhas, fingiriam surpresa. Porém, as mulheres não receberam nenhuma informação sobre o que havia acontecido. Depois de um tempo, Alfreda decidiu que precisava abordar o problema com astúcia militar. Começou a fazer perguntas sugestivas,
que incitavam o assunto de que precisavam. Não diretamente, é claro, mas mesmo assim, perguntou sobre os parentes que se comunicavam com Otílio. Se alguém ouvia, ao menos ligavam. Apenas receberam resposta negativa. Rebeca falava sobre encontros inesperados e notícias que aconteciam na vida e frequentemente ocorriam quando menos se esperava. O pai apenas escutava em silêncio tudo o que a filha mais velha dizia e permanecia calado, assentindo ocasionalmente. Tudo o que as mulheres traziam para suas conversas ou simples tagarelice sempre terminava do mesmo jeito. Otílio fingia não perceber. Quando ele foi ao banheiro, Alfreda sussurrou para a irmã mais velha. É isso. Deveríamos parar. Nossas insinuações sutis estão se tornando evidentes a cada minuto que passa. Talvez ele precise de tempo. Não pode se abrir para nós de novo imediatamente. Aparentemente ainda não sarou. Sim, você provavelmente está certa, suspirou Rebeca. Depois da reação inesperada durante o reencontro com o pai, de alguma forma ela havia se animado de que tudo seria muito mais fácil, fluindo como antes. Quando Otílio retornou, a conversa flui com menos tensão, mas as irmãs, como haviam acordado, não insinuaram mais nada e travaram uma conversa normal e corriqueira. Na sala de recreação, onde estavam sentados todo esse tempo, havia uma televisão que nunca parava de funcionar. Estavam sentados num canto, sem atrapalhar quem queria assistir, e o som da televisão não atrapalhava a conversa deles. Em determinado momento, os olhos de Alfreda deslizaram pela tela funcionando e ela viu que estavam exibindo o filme Irmão. A decisão foi tomada em um segundo. Ah, olhe, é o filme Irmão! Chamou a atenção do pai e da irmã mais velha. A propósito, papai, como está seu irmão, tio Salvador? Alfreda recebeu imediatamente uma pancada involuntária muito dolorosa na perna por parte da irmã mais velha. Eu nem sei. Não conversamos há muito tempo. Otílio mentiu sem piscar. Alfreda não conseguiu conter seu ímpeto repentino. Sim e não. Embora no começo estivesse acostumada a nunca se culpar por nada na vida, não via sentido prático nisso. Uma coisa ficou clara. Seu pai não estava pronto para ceder em sua posição e defendia seu segredo. A astúcia das filhas claramente não passou despercebida. Até mesmo se atreveu a recorrer a mentiras descaradas apenas para se fechar. Alfreda conhecia o suficiente o pai para entender que essa decisão ele não tomou de ânimo leve. Ao contrário dela mesma, não suportava mentiras e preferia ficar calado ou não divulgar informações, se fosse necessário. As mentiras descaradas eram extremamente incomuns para ele. Passado algum tempo depois do que Alfreda fez, as mulheres estavam sentadas conversando sobre diferentes coisas com seu pai. Depois foram embora. Prometeram voltar logo. Outra vez em 3 anos. Otílio não pôde resistir a um comentário sarcástico. É claro que as irmãs tentaram desajeitadamente transformar essa pergunta em uma piada. Assim que as mulheres foram embora e as portas da entrada se fecharam atrás delas, Rebeca instantaneamente pulou em sua irmã mais nova. Isso você chama de dar um fim? Por que você fez isso? Quase gritou. A oportunidade apresentou-se, mas você notou que papai mentiu, embora odeie mentir. Então, todos os nossos truques e meias insinuações foram em vão. Ele pretende guardar essa informação para ele até o fim. Quando ele não nos disse para irmos embora imediatamente, pensei que seria mais fácil, admitiu Rebeca sinceramente e sombriamente. Entre nós, com o tempo, cresceu um muro de desconfiança, e nossa tarefa é derrubá-lo para que ele comece a confiar em nós, explicou pacientemente Alfreda. Você sabe como fazê-lo? Não. Precisamos pensar sobre isso, analisar o que aconteceu hoje, tirar conclusões e evitar erros. Rebeca olhou para sua irmã mais nova interrogativamente, mas decidiu não dizer nada. Para quê? Ela sabia muito bem que Alfreda era muito melhor planejando esses assuntos. Alfreda tinha sido professora de manipulação e grande estrategista desde a infância. Então, se a operação tivesse sucesso ou falhasse, dependeria inteiramente dela. Neste caso, Rebeca só poderia desempenhar o papel de uma executora calma da vontade de outra pessoa. Então, até amanhã? Perguntou a irmã mais velha. Sim, eu vou pensar e vir com algumas opções. Agora preciso ir para casa, descansar e tomar um banho quente. Estou sinceramente cansada e exausta. Ficou decidido. As irmãs se despediram, concordando em se reunir novamente no dia seguinte para pensar com mentes frescas. No dia seguinte, Rebeca esperava ansiosamente a ligação de Alfreda cedo de manhã. Inesperadamente, até para ela mesma, ela teve algumas ideias. Quando finalmente se encontraram, a irmã mais velha começou imediatamente a explicar. Alfreda, não consegui dormir a noite toda.
tentando me colocar no lugar do papai. Você entende perfeitamente a psicologia e sabe como fazer as pessoas fazerem o que você precisa, mas eu não. Não se torne um monstro, ok? Disse a irmã. Espere, me escute. Tente se colocar no lugar do papai. O que eu faria na situação dele? Especialmente porque já sabemos de alguma coisa. Temos algo para começar depois da reunião e conversas de ontem. No geral, acho que precisamos nos livrar da desconfiança e falta de confiança dele a qualquer custo. Por que não perguntamos diretamente o que ele quer? Admitir nosso erro, dizer que éramos jovens insensatas e não sabíamos o que estavam fazendo e que ele engula isso. Você está falando sério? Escute, papai não sabe como sabemos sobre a morte de Salvador e que ele é o único herdeiro, argumentou Rebecca. Não seja estúpida, Rebecca. Você consegue somar 2 mais 2. O que você acha? Até uma criança de 5 anos teria entendido isso até agora. Alfreda rejeitou completamente o conceito de comportamento proposto. Simplesmente você não quer me escutar. Sim, ele não é estúpido. Sim, ele pode adivinhar o porquê propusemos isso. Quem discute? Mas sugiro admitir nossa culpa e nos arrepender ativamente, você entende? Ativamente. Está sugerindo que perguntemos diretamente o que ele quer. E em que condições ele vai acreditar? Acreditar que mudamos de ideia e percebemos nossos erros? Perguntou Alfreda, levantando a sobrancelha direita como sinal de crescente desconfiança. Isso é exatamente o que eu estou dizendo. Parece-me uma tolice, murmurou a irmã mais nova. Bem, o que você sugere? Perguntou Rebecca. Embora esse comportamento em seu relacionamento com sua irmã mais nova fosse completamente atípico. Não sei. Ainda não decidi. Gaguejou Alfreda. Escute, você não consegue decidir ou idealizar um plano. Então simplesmente escute o que eu digo. Raramente peço isso. É um problema emocional, você entende? Qual é o nosso objetivo principal? A herança. Como vamos consegui-la? Fazendo com que o papai volte a acreditar em nós, apesar do que fizemos no passado. Rebecca hesitou um pouco, mas depois se reuniu sob o olhar intenso de sua irmã e continuou. Então estou absolutamente 100% convencida de que a única maneira de conseguir isso é através da honestidade. Honestidade clara e cautelosa. Não deveríamos dizer que aparecemos em sua vida apenas porque descobrimos sobre uma herança muito grande. No entanto, a honestidade é a base. Então ele nos dará suas condições e aqui temos que dar tudo o que for necessário. Nos quebrar em pedaços, mas fazer tudo o que ele pedir. Muito corajoso, Rebecca, e está claro que ele vai pedir. O que você pediria se estivesse no lugar dele? Claramente, ele quer voltar para casa e recuperar seu apartamento. Bem, isso é um teste de força, exclamou Rebecca tão alto que outros visitantes do restaurante começaram a olhar para a mesa delas. Calma, sobre o que você está falando? Bem, está bem. Vamos supor que seja um teste, mas realmente teremos que fazê-lo se seguirmos sua lógica e seu plano. Alfreda, vir pedir desculpas, descobrir sobre a herança e esperar imediatamente que o pai nos entregue isso na sala do médico-chefe com um tabelião, enquanto ele fica por aí para viver seus dias? Atacou Rebecca. Ela mesma achou estranho se comportar assim, mas neste momento não conseguia entender sua irmã mais nova de forma alguma. Não, é claro que não, gaguejou Alfreda. Não está sugerindo que compremos um apartamento? Provavelmente sim. E o que está em jogo? Muito mais dinheiro. Você não esqueceu, não? Mas não é demais, Alfreda? Eu realmente não entendo neste momento. Não entendo como você planeja fazer com que o pai transfira a propriedade de Salvador para nós. Bem, já o enganamos uma vez. Precisamos recuperar a confiança dele a qualquer custo. Não importa o que ele pedir. O ganho supera todos os nossos esforços. Considere isso apenas um investimento. É um investimento muito caro e incerto. Não se deixe convencer, Alfreda. Você não tem nenhum plano, replicou Rebecca. E isso não significa que você pode agir errado por causa disso. A irmã mais nova não recuou. Bem, isso é só uma discussão. Alfreda, sejamos construtivas. Não temos muito mais tempo. Pensei e apresentei meus argumentos detalhadamente. Entendo. Está bem do seu jeito. Aparentemente, realmente, não há outras opções para recuperar a confiança do pai. Finalmente, Alfreda se rendeu. Rebecca fez o possível para manter uma expressão neutra, mas por dentro irradiava de alegria e triunfo. Embora sendo a irmã mais velha, ela sempre foi a seguidora, sempre submissa e indo contra a maré. Então,
o fato de conseguir superar a predadora em um assunto tão complexo e sério neste momento? O sabor da vitória era tão doce, considerando especialmente a importância e a natureza do acordo que acabaram de fazer. Sem brincadeiras ou patetismo desnecessários, todo o fruto poderia depender das escolhas feitas aqui e agora. Sim, mesmo sem excesso de cautela, definitivamente dependia. Foi uma vitória inequívoca. Por algum tempo, as irmãs discutiram detalhes e aspectos ásperos, mas, essencialmente, a ideia de Rebeca foi aceita como plano principal. As irmãs concordaram em se encontrar com seu pai em 3 dias, já arrependidas e oferecendo paz. Queriam consertar seu relacionamento de pai e filha, esquecer o passado e deixá-lo para trás. Nem mesmo tiveram que pedir desculpas para abordar o assunto sem problemas. Na segunda reunião, Otílio se comportou um pouco mais suavemente com suas filhas, mas estava claro que ainda estava magoado. Seria estranho culpá-lo ou censurá-lo, é claro. No entanto, alguma distância, coisa não ditas e neutralidade permaneceram entre eles durante o diálogo. Rebeca decidiu fazer a pergunta que esteve no ar durante o último encontro, mas que as filhas não haviam formulado. Perguntaram como o pai se sentia, mas não perguntaram sobre sua doença oncológica. Talvez tivessem medo ou se sentissem desconfortáveis. Provavelmente foi uma simbiose de sentimentos contraditórios. Pai, como está sua doença até agora? Está em remissão estável. Espero que continue assim. Graças a Deus, graças aos médicos, eles realmente me salvaram. Pai, começou Alfreda. Entendo que somos muito culpadas diante de você. Entendo que nos perdoar não é tão fácil e provavelmente pouco provável. Mas, por favor, entenda. Na infância, mamãe nos abandonou. Estávamos terrivelmente cansadas das perdas e simplesmente tínhamos medo de perder você também. Foi tão doloroso e terrível. Foi um comportamento estúpido e imperdoável. Um erro. Rebeca olhou para sua irmã e não conseguia acreditar no que via. Alfreda estava chorando. O mesmo diretor do Instituto de Teatro diria com confiança sobre esta cena. Eu acredito. Como podemos voltar a confiar em nós mesmos? Dizendo esse texto obviamente preparado para Rebeca, Alfreda, seguindo a escrita dramática, passou de um titubeio pouco impressionante para gaguejar a cada palavra. Então, uma única lágrima rolou por sua bochecha, e na última pergunta crucial, ela quebrou levemente em lágrimas. Rebeca ficou impactada com as habilidades artísticas de sua irmã e não conseguiu tirar da cabeça o pensamento. Com certeza, ela usou esses truques contra mim também mais de uma vez. Essas artimanhas de atrizes. Mas depois ela rapidamente descartou. Afinal, agora não era hora nem lugar para reflexões. Era necessário manter a pose e o estado de espírito da equipe para a qual Rebeca estava julgando. Ela não poderia chorar como sua irmã. Não tinha essas habilidades, mas rapidamente representou um rosto de sofrimento, pesar e tristeza, bem como o arrependimento que deveria ser lido na cabeça ligeiramente inclinada da mulher. Otílio parecia como se tivesse esperado por essa pergunta principal. Ele hesitou um pouco por decência e para manter uma pausa, mas a resposta estava claramente preparada. Bem, o que posso dizer a vocês, meninas? Para restaurar nosso relacionamento e recuperar a minha paz de espírito, quero voltar para casa. Como vocês entendem, viver aqui não é nada feliz, é apenas suportável. Mas é claro que entendo completamente, confirmou Rebeca com entusiasmo, interrompendo seu pai. Depois disso, o assunto não foi mais discutido. De alguma forma, desvaneceu-se por si só e o diálogo mudou para outro tópico, embora cada participante da reunião, é claro, só pudesse pensar no que havia sido dito e refletir sobre o que viria a seguir e onde isso os levaria. Otílio, naturalmente, estava esperando continuar esse assunto, enquanto as meninas queriam consultar uma outra novamente. Seu pai não percebeu, mas elas trocaram olhares. Com o tempo, certamente foram capazes de se entender mutuamente sem palavras desnecessárias e sem comunicação verbal. Cada uma entendia o que passava pela mente uma da outra. Em um determinado momento, depois que elas saíram, as irmãs automaticamente se viraram e se dirigiram ao parque. Caminharam em silêncio, cada uma imersa em seus próprios pensamentos. Tanto Rebeca quanto Alfreda estavam tentando descobrir como aproveitar o que estava acontecendo. Assim que as irmãs se sentaram em um banco longe dos olhares curiosos. Bem, se realmente decidimos aceitar seu plano, então devemos agir. Temos que voltar para nosso pai por alguns dias e dizer a ele que concordamos com suas condições e que elas são justas. Pensei muito depois de nossa última conversa no restaurante.
e cheguei à conclusão de que você estava certa, afinal. Provavelmente não há outra forma para nós, no menor tempo possível, se quisermos ter a herança de Salvador em nossas mãos. Inevitavelmente, precisamos ganhar a confiança do papai e reabilitar o máximo possível seus olhos. Fico feliz que tenhamos chegado a um consenso. Talvez devêssemos dividir o custo do apartamento para ele. O que você acha? Acho que sim. Compartilhar riscos e recompensas, não é mesmo? Você acredita que podemos conseguir? Rebecca perguntou à sua irmã mais nova, um pouco suplicante. Nesse momento, sentia muita falta de um ombro no qual sempre pôde confiar. Ah, sim. Sobre jogar tudo. Hoje você me matou, Rebecca. Interrompeu Alfreda e continuou falando. Como você pôde agir assim quando começou a chorar? Quase comecei a chorar também. Bem, o que você esperava? Temos que nos esforçar ao máximo nisso agora. Não temos margens para erros, Rebecca. Quero que me ouça atentamente. Isso é realmente importante agora. Estamos no mesmo barco. E se sofrermos um naufrágio, isso vai afetar a ambas. Se sairmos adiante, será uma vitória e sucesso compartilhados. Devemos nos dedicar completamente a resolver os problemas atuais agora mesmo. Se decidimos nos meter nisso, é isso. Vamos até o fim. Para ser honesta, não parece muito promissor. Admitiu Rebecca com medo. Bem, minha querida, você mesma idealizou e concordou com as condições do papai. Você está se arrependendo ativamente como você expressou? Por que recuar agora? Não estou recuando, Alfreda. É só o jeito que você fala sobre isso. Como se nossa vida dependesse disso. Titubeou, percebendo que em essência isso era verdade. De fato, você tropeçou aí. Estamos arriscando dinheiro pelo apartamento. Bem, no pior dos casos, o venderemos e corremos o risco de o papai fugir para as ilhas com todo o dinheiro e ficamos aqui. O veremos jogado na praia, curtindo o sol e bebendo coquetéis. Alfreda, parece que você levou minhas ideias muito a sério. Você pode relaxar um pouco. Preocupou-se Rebecca com o quão profundamente sua irmã caçula abraçava seus argumentos. Até a alegria de ganhar a discussão já não era mais apreciável. Entre as irmãs, houve uma conversa difícil. Argumentos e disputas ocorreram. Um consenso foi alcançado apenas depois de várias horas. Decidiram que seria absurdo dar meia volta e fugir do campo de batalha. Agora, mentalmente estavam exaustas por essa situação. Seria estranho deixar essa ideia para trás depois de tomar a decisão final. Fariam o que Otílio disse. Sim, e se ele dissesse, pule. A única pergunta seria, quão alto? Brincou Alfreda tristemente. É o preço a se pagar. Bem, quem diria que isso iria acontecer? Se há 3 anos soubesse que Salvador iria ter sucesso e que algo poderia dar errado para nós, nem teríamos pensado em algo assim. Você não pode prever tudo, é claro. Você tenta calcular as opções, mas, muito frequentemente, algo escapa da sua atenção e depois volta para assombrar você. Ou são apenas trivialidades ou eventos desconhecidos no momento de tomar decisões, como em nosso caso. Nunca aconteceu antes e agora aconteceu de novo. Lembrei daquela famosa citação que é sempre tão apropriada e nunca perde a relevância. Chega de poesia, Rebecca, estou cansada. Você não imagina o quanto. É como se eu estivesse descarregando vagões de carga. Mesmo assim, trato feito. Vamos até o fim, sem opiniões, disse a irmã. Deram um aperto de mão e seguiram caminhos separados. Depois de tomar a decisão final, queriam ter um tempo longe uma da outra. Embora ambas as mulheres estivessem exaustas, o fato é que Alfreda nasceu sem consciência e Rebecca logo aprendeu o mesmo. Então, para elas, pedir desculpas e elaborar planos para serem perdoadas eram experiências completamente novas. Em uma situação normal, elas iriam se contorcer e dar voltas até o último minuto para evitar estar na posição de parte culpada. Quando tomaram a decisão sobre Otílio há 3 anos, nem podiam imaginar que um acerto de contas viria depois. Se o prêmio não fosse tão significativo, nem teriam saído de suas posições, nem teriam se submetido a uma autoanálise tão profunda e feito concessões que não poderiam ser motivadas por mais nada. Finalmente era a hora da próxima visita ao pai delas. Precisavam declarar honesta e abertamente que estavam prontas para aceitar suas condições, que estavam dispostas a levá-lo para casa e comprar-lhe um apartamento. Quando chegaram, Otílio estava jogando cartas novamente e pediu que suas filhas esperassem. Ele empregou a mesma tática do primeiro encontro, tentando confundi-las e privá-las de comportamentos ensaiados.
O homem entendeu desde a primeira vez que as circunstâncias o favoreciam e que o truque precisava ser repetido. As irmãs tiveram que esperar pacientemente de novo, observando a deliberada lentidão de seu pai. Quando finalmente se aproximou das filhas, a conversa inicialmente girou em torno de assuntos triviais. Falaram sobre quase tudo, menos os problemas essenciais, como se fossem desconhecidos. Rebeca foi a primeira a ceder aos nervos e ir direto ao ponto. Começou com o problema principal. Papai, Alfreda e eu pensamos sobre o que você disse durante nosso último encontro. De que palavras você está falando? O homem intencionalmente interrompeu sua filha mais velha, tentando desviá-la e demonstrar seu completo desapego e falta de interesse. Quero dizer que, para que você acredite em nós, precisamos nos arrepender. Não apenas com palavras, é claro, mas também mostrar que mudamos para o seu bem. Estamos dispostas a mudar. O estilo de comunicação de Rebeca desconcertou um pouco seu pai. Ele titubeou um pouco, mas no geral permaneceu firme. Então está claro que você quer voltar, ir embora daqui e viver sozinho novamente. É justo você nos pedir para comprarmos um apartamento para você, é claro. Estamos obrigadas a lhe devolver o que tomamos. Finalmente expressando o ponto principal, Rebeca baixou a cabeça, mostrando sua submissão total e disposição para aceitar qualquer destino. Otílio permaneceu em silêncio, simplesmente deslocando seu olhar de uma para a outra. Sim, papai. Alfreda decidiu intervir e apoiar sua irmã. Decidimos que essa é a única forma possível de restaurar nossa relação, para trazê-la de volta ao ponto em que a deixamos. Realmente lamentamos ter vacilado naquele momento e agido injustamente. Nos permita consertar as coisas. Somos família. Deveríamos estar juntos. Amamos você muito, de verdade. Alfreda concluiu com lágrimas brotando de novo. Para Rebeca pareceu um pouco forçado, como um excesso grotesco, mas seria o suficiente. As filhas olharam para o pai, baixaram o olhar e esperaram sua resposta. Ele não mostrou emoções. Seu rosto não revelou nada e aparentemente não tinha intenção de falar. Estava pensando. As irmãs olharam para ele, imóveis, antecipando sua resposta. Está bem. Finalmente pronunciou Otílio. Era evidente o alívio com que as filhas expiraram diante de sua resposta inicial. Mas como vocês imaginam isso? Perguntou. As irmãs trocaram olhares vacilantes, como se não entendessem completamente a essência da pergunta. Alfreda tomou a iniciativa. A que você se refere com como? Compraremos um apartamento e o tiraremos daqui. De quem será o apartamento? Perguntou o pai com firmeza. Bem, Rebeca vacilou. Isso é importante? Perguntou Alfreda quase desafiadora, mas rapidamente percebendo sua posição acrescentou. Realmente não entendo. Minhas meninas não funcionarão assim. Retrocedamos um pouco. Há 3 anos, assinei uma escritura de doação de todos os meus bens para ambas e terminei aqui. O homem fez um gesto com as mãos como se estivesse ilustrando seu discurso. Assim, só regressarei ao meu apartamento sem nenhum ônus? Não sou uma criança que vai e vem. Mas Alfreda tentou encontrar argumentos a seu favor, porém nada lhe ocorreu. Além disso, não sou um tolo. Entendam, estou aqui com base no meu diagnóstico anterior. Não me internaram aqui pelo meu bom aspecto atual. Atualmente, não tenho nenhum diagnóstico nominal e se eu for embora, ninguém me trará de volta aqui. Otílio afirmou. Com razão eu concordo, suspirou Alfreda. Se isso te faz sentir mais tranquilo? Pois é. Do contrário, não irei a lugar algum. Não quero ir morar às ruas em um mês se mudar de opinião. Uma coisa é viver em um abrigo e outra é estar na rua. O homem foi incrivelmente persuasivo ao apresentar seus argumentos. O que está dizendo? Como pode? Rebeca começou a falar em defesa do bom senso, mas quando quis continuar com sua frase preparada, percebeu o quão absurdo pareceria se a dissesse. Afinal, já haviam despejado seu pai após uma inspeção mais próxima. Então compraremos apartamento e será de sua propriedade. Interveio Alfreda para salvar um pouco sua irmã mais velha, Rebeca. Rebeca olhou para ela com gratidão. Se vamos por esse caminho, meninas, também quero o dinheiro. O que restou das minhas economias pessoais depois da venda da garagem e do meu carro. Continuou Otílio sem parar. Ele queria restaurar a situação financeira inicial em todas as frentes. Claro, por suposto, abriremos uma conta em seu nome e depositaremos o dinheiro lá. Declarou Rebeca sem esperar a reação de sua irmã caçula, inclusive desprezando a mesma porque, em primeiro lugar,
Entendeu que não havia opções, era uma demanda justa de seu pai. Em segundo lugar, ainda se sentia terrível depois do comentário sem sentido. E estava tentando remediar-se aos olhos de seu pai. Claro, será seu, repetiu Alfreda como um sonâmbulo. Ela também entendeu a dificuldade dos argumentos. As duas mulheres perceberam que esta era a sua única oportunidade. Se protestassem contra alguma das exigências de Otílio agora, seria o fim completo e irreversível de seu relacionamento. Não haveria como ajudá-las depois. Tinham-se encurralado e agora estavam desfrutando dos frutos de suas vigorosas atividades. O único conforto era que cada irmã cochichava para si mesma como um mantra que isso não era um gasto em vão, mas um investimento extremamente bem-sucedido e rentável, um bilhete para seu brilhante futuro. Interiormente esperavam que não pedisse nada além disso, afinal, seus recursos também eram limitados. Felizmente, nessa conversa, Otílio não continuou o assunto. Acordaram os pontos principais e isso estava bom. As mulheres já estavam exaustas, era suficiente para elas. Mas depois a vida das irmãs se tornou um verdadeiro pesadelo por um tempo. O pesadelo começou quando o pai foi muito exigente ao escolher um apartamento. Não gostava de um, depois do outro, fosse insatisfeito com a vizinhança, o prédio ou o andar. Papai, o que você quer? Rebeca não pôde evitar perguntar depois que Otílio rejeitou uma série de imóveis sem nem mesmo vê-los. Meu antigo apartamento, respondeu o homem irritado, olhando para sua filha. Esse era um argumento forte, claro, não havia como evitá-lo. O que poderiam dizer quanto a isso? Como poderiam responder? Claro, ele tinha toda a razão em todos os aspectos e estavam erradas. Então, tinham que parecer obedientes e executar as ordens dadas pelo chefe do espetáculo. Quando encontraram o apartamento adequado e o pai ficou satisfeito com a inspeção pessoal do espaço habitável, começou um novo pesadelo. Agora insistia que fossem feitas boas reformas. Quero que meu apartamento seja como que as pessoas normais têm, como eu tinha antes. Com isso atormentava suas filhas, as repreendendo interminavelmente, insatisfeito e criticando. Otílio agia como uma criança mimada, exigindo cada vez mais de suas filhas. Seus apetites só cresciam. Sempre havia algo errado, fosse isso ou aquilo. O custo da reforma foi algo que as filhas nem queriam lembrar porque seus olhos piscavam no mesmo instante. Exigia um enorme esforço, tempo, nervosismo e, claro, dinheiro. Depois vinha a negociação sobre a quantia que as filhas tinham que pagar ao pai. 1 milhão. Insistia Otílio. Você ficou louco? Sério? Pela garagem em péssimo estado e o carro caindo aos pedaços? Defendia Alfreda de alguma forma seus interesses. Bem, não deveriam ter vendido meu carro e minha garagem. Agora não estaríamos discutindo sobre seu valor. E assim respondia em tudo. Na verdade, um argumento contundente. O que poderiam dizer quanto a isso? Nada. Aceitar mais e mais. Ir junto com isso. Um dia, depois de outra reunião com seu pai, as irmãs foram para a casa de Rebeca tomar alguma coisa. Não queriam ver ninguém. Precisavam de apoio, mas quem poderia dá-lo agora senão uma outra? Que velhaco esperto ele é! Começou Alfreda sua queixa, nem mesmo dando um gole, apenas servindo a primeira porção de álcool. Primeiro exige o apartamento, e depois insiste que esteja em seu nome, e agora reformas. Inacreditável. Nem você nem eu temos algo assim. Ele é esperto, não é? Disse sua irmã mais velha, que também estava de mau humor. Dinheiro em sua conta, tudo bem. Pede 1 milhão? Bem, isso está além do bem e do mal, não acha? A irmã mais nova defendia seus interesses de alguma forma. Não me lembre disso, por favor. Me dá vontade de chorar. Já peguei tanto dinheiro escondido. Alfreda estava terrivelmente indignada. Falar com seu pai estava se tornando cada vez mais difícil, e ocultar seus verdadeiros sentimentos e emoções era incrivelmente desafiador. Ah, nem me fale. Gastei quase todas as minhas economias, compartilhou Rebeca. Já pedi dinheiro emprestado, não me resta nada. Quando fico brava, penso que é um castigo por nossas ações. Temos que trabalhar para compensar. Depois virá a lição e o universo nos compensará novamente. Compartilhou a irmã mais velha. É tentador, é claro. Também penso em tudo que a enfermeira Lorenza nos convenceu naquele momento e depois me acalmo. Mas quando falo com papai parece que vou explodir e faíscas sairão dos meus olhos. Sinto exatamente o mesmo. Mas dizer não a ele agora, você perdeu a cabeça? Interrompeu Alfreda, sua irmã mais velha. Tanto foi feito, tanto foi gasto, tudo em vão? Não, devemos nos esforçar ao máximo
e continuar suportando em silêncio todas as eternas críticas e intermináveis desejos caros de papai como uma asa de avião. Você também acha que ele está nos testando dessa maneira, não é? Por que mais ele nos torturaria assim? Quantos apartamentos semelhantes ele terá amanhã? Eu acho que, claro, tudo é para nos testar. Então desistir tão perto da vitória é simplesmente impensável. Eu penso o mesmo, e espero o melhor. Quando finalmente nos empurrar longe demais ou calcular seus investimentos, imagino-me em um iate. Rebecca riu. Sim, eu também repito como um treinamento autogênico. É um investimento, Alfreda. Suporte esse pesadelo em silêncio e tudo será compensado. Na verdade, ele nos atormenta sem ser enganoso. Ah, nem me fale. A irmã mais nova entregou-se a seus sonhos também. Quero acreditar nisso. Afinal, na minha opinião, passamos no teste com uma nota B+. Não, é 10. Do que você está falando? Devolvemos tudo o que pegamos e ainda mais. Não sem um tique nervoso, mas devolvemos, não é? Rebecca riu contagiada em resposta à aguda reação de sua irmã caçula. Suportamos tudo em silêncio e paz, esperando que a qualquer momento Otílio finalmente cedesse e amolecesse. Passaram-se alguns dias e Alfreda ligou para sua irmã mais velha, Rebecca. Você também recebeu mensagem do papai para amanhã? Não podemos acreditar, honestamente, que tenhamos sobrevivido a esse inferno real. Nem eu. Estou cruzando os dedos e desejando que amanhã ele finalmente nos fale sobre a riqueza que caiu sobre nós. Alfreda riu. Tinha falado com sua irmã sobre isso várias vezes na semana e ela mesma havia especulado inúmeras vezes sobre tal possibilidade. Estou esperando o mesmo. Espero que o Senhor ouça nossas lamentações. A propósito, como é uma inauguração de casa, deveríamos dar alguma coisa, certo? Perguntou Rebecca. Já demos tanto a ele. Quase gritou a irmã mais nova, impondo-se. Para, estamos quase lá. Você tem razão. É claro. Desculpe, estou tão nervosa e estressada cronicamente. Desculpe por perder as estribeiras. Não sei o que costumam dar. Provavelmente algo para casa. Bem, compre algumas plantas interior baratas. Apenas baratas. Basta de gastar com esse velho avarento. E eu comprarei um bolo. Está bem? Sim, Alfreda, o que você disse sobre o velho avarento estava certo. Mantenha o controle. Por favor. Estou dizendo isso não na frente dos outros e não na frente do nosso insaciável pai. Estou simplesmente farta. Estou devendo a mim mesma graças ao estúpido teste dele. Vamos nos encontrar, falta pouco. Rebecca encorajou sua irmã mais nova e depois desligou. Na sua frente, ainda mantinha a compostura e a aparência de autocontrole, embora por dentro suas emoções se agitassem não menos que as de Alfreda. Sua irmã mais nova tinha razão. Os caprichos de seu pai tinham se tornado insuportáveis. Haviam resgatado sua culpa e estava claro que o castigo agora era excessivo. Bem, amanhã tudo ficará claro, concluiu Rebecca, resumindo seu turbilhão emocional. De fato, ela e sua irmã esfregavam as mãos ansiosas. Estavam certas de que tudo seria a seu favor. Convenciam-se de que Otílio, em seu novo lugar, durante a celebração, não poderia se conter e certamente revelaria tudo para suas filhas sobre o cheque, a morte de seu irmão Salvador e, claro, sobre sua herança. Embora tivesse sido melhor começar por aí, sem dúvida. As mulheres estavam de bom ânimo na manhã seguinte, antecipando o fim de seu tormento e a resolução. Sentiam vontade de cantar e dançar de alegria. O que as detinha era o fato de que seu pai ainda não havia revelado suas cartas como haviam combinado. Como acordado, as irmãs levaram um presente para seu pai e um mimo. Otílio mesmo estava de bom humor, e suas filhas perceberam isso como um bom presságio e prenúncio positivo. Primeiro, por suposto, houve um tour pelo apartamento, ainda que fosse algo estranho, já que as próprias filhas haviam feito a reforma. Mas não puderam negar isso a seu pai, especialmente em algo tão trivial. Claramente, isso lhe causava um verdadeiro prazer. Na mesa, a conversa foi inicialmente muito casual. Falavam como se fossem assuntos triviais relacionados ao apartamento e à reforma, sobre o que ainda faltava fazer. De alguma forma, inesperadamente, Otílio começou a falar de seus parentes. No início, murmurou algo sobre seus pais, mas suas filhas mal escutaram. Estavam esperando o desfecho e o nome desejado. Os corações de ambas afundaram. As irmãs contiveram sua alegria exultante e o grito de vitória. Enquanto isso, seu pai continuou a murmurar algo contando uma história. Quando Alfreda finalmente ouviu a frase "meu irmão Salvador", fisicamente estremeceu.
A mulher olhou ao redor com astúcia, esperando que seu pai não notasse tal reação. Otílio continuou por uns 10 minutos, dando um relato detalhado e tedioso de seu irmão. As filhas estavam fisicamente exaustas de espera. Tudo dentro delas fervia. As mulheres ouviam com muita atenção, temendo perder qualquer informação importante, no meio daquela verborragia desnecessária para qualquer um, mas vital para elas. Até se endireitaram, sentaram-se com elegância e ouviram cada palavra em silêncio e com uma atenção desenfreada. O final da história de vida foi ainda mais inesperado. Sim, meu irmão estava lá, mas agora está morto. Ele era um sem-vergonha, tão desprezível quanto vocês, garotas. Ele se foi para a melhor vida sozinho, quase no lixo. Devido aos choques, as irmãs sentiam que estavam se afogando. É claro que Alfreda não pôde se conter, e olhando para o sorriso satisfeito de seu pai, perguntou de novo. O que você acabou de dizer? Que meu irmão Salvador se foi para outro lado, sozinho e na pobreza. Foi um destino apropriado para tal canalha. E o que vocês esperavam ouvir? Algo diferente? Disse Otílio e irrompeu em uma risada sincera, satisfeito com sua bem-sucedida piada. Não entendo, disse finalmente Rebeca, começando a retomar os sentidos. Não são só criaturas vis, como também umas completas idiotas. Eu não acreditava até o último momento de que cairiam nisso. Lorenza fez bem seu papel, não é mesmo? Estamos ensaiando há muito tempo. Você está brincando, certo? Disse a filha mais velha, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Por que eu faria isso? Estou muito sério. Agora, minhas queridas garotas, acho que saiu bem. O que acharam da performance? Foi convincente? As irmãs se entreolharam e não sabiam o que fazer nem o que dizer. Estavam em completo choque. As emoções jubilosas que as preenchiam havia apenas 5 minutos deram lugar abruptamente à decepção, agressão, incredulidade e realização de sua própria estupidez impenetrável. Otílio olhou para suas filhas e um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto de orelha a orelha. Era evidente que a expressão em seus rostos aquecia sua alma, atuando como um bálsamo curativo. Nós escrevemos o roteiro para o apartamento inteiro e ensaiamos. A assistente da tabeliã Marina, na verdade, era Cláudia. Ela ganhou um concurso para o papel. Foi escolhida por sua persuasão e pela juventude de sua voz. E Lorenza fez um excelente trabalho. Nossa pequena enfermeira. Todos fizeram um ótimo trabalho, não foi? Tudo é calculado, mas não pensei, garotas, que vocês eram tão tolas. Fiquei satisfeito e decepcionado ao mesmo tempo. Por que acreditaram nisso? Embora é claro que eu soubesse que a surpresa teria um efeito e que não aparecia havia 3 anos. Acreditam que foi coincidência? Não, garotas. Estou grato pela minha saúde que não me falhou. Permitiu que eu me recuperasse e que lhes servisse o prato mais doce de todos. Então, gostaram? De repente, Alfreda gritou. Não aconselharia você a fazer isso. Já tenho um testamento. É claro, no qual você não é mencionada. Riu Otílio. Bem, saiam imediatamente daqui. E não quero mais vê-las. Se ousarem fazer alguma coisa, compreenderão que não tenho mais sentimentos paternos por vocês. Não vou perdoar ninguém. Rebeca não disse nada, estava em choque. Movia-se como uma sonâmbula. Não via sentido em argumentar nem dizer nada a seu pai. Só a humilhava. Simplesmente se levantou da mesa e dirigiu-se à saída. Espere! Alfreda gritou para ela. Aparentemente, queria impedir sua irmã e ainda tentar assegurar seus direitos, embora ela mesma entendesse. O que se pode fazer aqui? Realmente caímos na armadilha de nosso pai. Vamos! Não temos mais nada para fazer aqui. Respondeu Rebeca em voz baixa e muito calma. Pela primeira vez em sua vida, a irmã mais nova, sem resistência nem mostrar nenhum caráter, a seguiu, dando-se conta de que Rebeca tinha razão. Realmente não havia mais nada a fazer ali. Acabou-se, como eles dizem. Foi uma perda. Fechando a porta da frente atrás de suas filhas, Otílio olhou mais uma vez para seu apartamento e sorriu. Tudo de ruim já havia acontecido, e todos haviam aprendido a lição da vida perfeitamente. Se você gostou da história, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal.